Olá pessoal, eu sou a Sol, estou aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje o assunto é muito profundo. Eu me perdoo. Quem nunca, né? Quem nunca precisou se perdoar? E se é esse o seu caso hoje, fica aqui no vídeo que você vai gostar. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E eu vou começar esse vídeo lendo uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 39, que diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento do Senhor Jesus. É o segundo maior mandamento dele. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar. Hoje eu não vou me ater à parte do versículo sobre amar o próximo, mas sobre amar você mesmo. Isso também está no segundo grande mandamento do Senhor: amar você mesmo. E quando você se ama, você consegue se perdoar. Amar você mesmo significa você tratar você com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com a mesma dignidade que você trata o seu irmão, que você trata os outros. Amém? E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre uma das vezes que eu passei por isso, que eu precisei muito me perdoar. O fardo estava pesado demais. É claro que nesses longos anos que eu já vivi, né? Quase 50. Sim, farei 50 anos em abril. Então, ao longo desses anos, eu precisei fazer isso. Não foi só uma vez, mas houve uma vez que foi muito profundo e que eu carreguei um fardo pesado demais por muitos anos, até eu liberar o perdão para mim mesma. E é essa vez que eu vou compartilhar com vocês, que foi quando eu me divorciei. E foi muito difícil para mim, porque eu já era cristã. E eu sei que o Senhor odeia o divórcio. E foi mais complicado ainda para mim, porque eu casei em desobediência. O Espírito Santo me falou para não casar. E eu casei. Eu fui fraca e casei. Houve ali uma questão emocional. Eu cheguei a terminar o noivado, mas aí a minha mãe faleceu. Era só eu e ela, né? Meus irmãos já eram todos casados. Eu me via ali muito sozinha. E ele me procurava muito. E aí eu voltei o noivado. Mas foi por uma fraqueza minha. A gente tem que se autorresponsabilizar. O Senhor me falou. E eu escolhi, foi uma escolha minha, desobedecer. E por isso eu paguei um alto preço. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, sobre a autorresponsabilidade. Mas enfim, eu sentia esse peso, esse fardo muito pesado, principalmente por essa minha desobediência em casar. Eu fiz de tudo, né? Eu perdoei muitas traições, eu perdoei muita humilhação que eu passei, até que eu cheguei no meu limite. Mas mesmo assim, mesmo depois do divórcio, eu passei muitos anos me sentindo muito culpada, porque por essa escolha errada e por também não ter tido sabedoria no casamento, porque eu errava, em cima do erro dele eu também errava.
Então foram muitos anos após o divórcio ainda, muitos anos, acho que uns 5 anos, carregando esse peso, essa culpa, até que um dia o Senhor falou comigo, né? O Espírito Santo falou comigo, me perguntou, né? Até quando eu iria me sentir culpada pelas escolhas erradas dele? Porque embora eu tivesse errado, eu me arrependi e eu quis a restauração daquele casamento, eu quis a mudança de vida dele, mas ele não quis. Então o Espírito Santo me perguntou até quando eu iria carregar aquela culpa pelas escolhas dele, e até quando eu não iria me perdoar se ele já havia me perdoado. Nesse dia eu confesso que saiu uma tonelada aqui dos meus ombros, gente. Saiu uma tonelada. Eu acho que eu andava até assim, ó, de tanta culpa que eu carregava, sabe? E nesse dia saiu uma tonelada daqui dos meus ombros. Foi libertador demais. Então, eu tô aqui nesse vídeo para te falar, meu querido, minha querida, se você cometeu algum erro, se arrependa, peça perdão e creia que foi perdoada. Porque eu pedia perdão, mas eu não cria no perdão, porque eu vivia com aquele peso sobre mim. Até esse dia, né, que foi libertador. Mas até esse dia, eu pedia perdão todo dia. É como se eu não cresce que o Senhor havia lançado no mar do esquecimento, que Ele havia me perdoado. Se você realmente se arrepender, for um perdão genuíno, um arrependimento genuíno, e você pedir perdão, a palavra diz que o Senhor te perdoa e lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Então, por que eu lembrava todos os dias? Por que eu carregava aquele fardo todos os dias? Por quê? Porque eu não estava crendo na palavra. Não estava crendo no perdão dele. Então, do mesmo jeito que aquele dia foi libertador para mim, eu quero que hoje seja um dia libertador para você, caso você esteja vivendo isso. Falta de perdão para você mesmo, falta de misericórdia com você mesmo, falta de compaixão com você mesmo. Porque às vezes a gente faz isso muito com as pessoas, mas conosco a gente tem dificuldade em fazer. Não é verdade? Às vezes alguém erra com a gente, às vezes essa pessoa, a gente como cristão, nem precisa dessa pessoa nos pedir perdão, a gente já libera o perdão, né? Porque a gente não quer andar com lixo dentro da gente, não é verdade? Então a gente já sai liberando o perdão mesmo que não nos peçam, não é verdade? Quem dirá se a pessoa vier nos pedir, a gente não perdoa? Então por que a gente não faz isso com a gente? Por que a gente não lida com a gente com a mesma misericórdia que a gente lida com o outro? Se perdoar é um processo de aceitar os seus erros e falhas. Você não é perfeito, não existe ninguém perfeito. Liberando o ressentimento e a culpa para você seguir em frente e encontrar a paz interior, sendo um ato de autocompaixão que é fundamental para o seu crescimento. É um ato de você se desvincular do passado e das suas mágoas. Ah, Sol, mas como eu faço isso na prática? Vem comigo que eu vou te ajudar. Primeiro, tendo autocompaixão. Ter autocompaixão é você olhar para as suas feridas sem culpa, com carinho e entendimento. Segundo, tendo autorresponsabilidade, é o que eu falei um pouquinho antes. É você olhar para o seu erro, para as suas falhas, se arrepender, pedir perdão e seguir em frente, sem se punir por isso. Terceiro, se permitir se curar. Como eu disse,
aos pombinhos. Como eu disse, parar de vitimismo, curar as feridas emocionais e fortalecer a resiliência, ou seja, voltar à forma original, que é um coração sem feridas, sem mágoa, sem ressentimento, sem essas sujeirinhas todas, voltar à fórmula original de um coração puro que adora o Senhor em espírito e em verdade. Quarto, reconhecendo o erro, entendendo a sua participação, sem vitimismo, como eu disse, larga o vitimismo. A gente tem mania de se achar vítima do mundo, da vida das pessoas. Larga o vitimismo, se autorresponsabiliza, reconheça o seu erro. Esse é o quarto ponto, reconheça o seu erro. 5. Aceitando suas imperfeições. Aceite que você é um ser humano e que cometer erros faz parte do processo de crescimento. Você vai errar, eu vou errar, mas a gente tem que reconhecer e voltar para a rota e se alinhar àquele caminho da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. 6. Deixando ir, liberando o seu coração do ressentimento, do rancor, da culpa, focando no presente, focando no hoje, olhando para a tela, focando no hoje, como eu posso ser melhor hoje, o que eu posso fazer de incrível hoje, como eu posso fazer o Senhor sorrir hoje. 7. Praticando o amor próprio. Lembra lá do versículo que eu li no início? Amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa. Faz parte, né, galera? Então, voltando. 7. Praticando a porta. Voltei após algumas interrupções. Então, 7. Praticando o amor próprio. Lembra lá do versículo que eu li no início? Sim, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos nos ater a essa parte, como a ti mesmo. Você precisa se amar. Você precisa se tratar com a mesma misericórdia com que você trata os outros, com o mesmo cuidado, com a mesma gentileza, com o mesmo amor. Como eu já disse aí no vídeo, se fosse alguém que errasse com você, como cristão, mesmo que essa pessoa não peça perdão, a gente perdoa. Quem dirá se essa pessoa vier até a gente pedir perdão? Não é verdade? Então trata o próximo, trata a ti mesmo, aliás, trata a ti mesmo como você trata o seu próximo. 8ª e última dica, seguindo em frente, usando o aprendizado para não cometer os mesmos erros, focando no seu desenvolvimento. Como eu já disse aqui, hoje eu serei melhor que ontem. O que eu posso fazer hoje para fazer o Senhor sorrir? O que eu posso fazer hoje para ser melhor para as pessoas e para mim também? Para o meu futuro ser bom, ser próspero. Como eu posso trabalhar hoje em prol de um futuro maravilhoso? Quais são as boas sementes que eu posso plantar hoje em meu favor, em favor do meu próximo também, mas também em meu favor? Se ame, se respeite, cuide de você como você cuida dos outros. Se perdoe, porque se você se arrependeu, como eu já disse, se o seu arrependimento é genuíno, o Senhor já te perdoou. Ele já te perdoou e lançou no mar do esquecimento. Então faça você também o mesmo. Se perdoe e lance no mar do esquecimento. Claro que a gente não vai ter amnésia,
Mas não fica vivendo no passado, é isso que eu quero dizer. Não fique vivendo no passado, siga em frente. Siga em frente. Finalizando o vídeo de hoje, eu vou ler aqui uma frase que quero que ela penetre na sua mente e no seu coração, ok? Eu me perdoo, repita comigo, eu quero que você repita aí comigo agora, onde você estiver. Se você não puder falar, repita aí no seu pensamento e no seu sentimento, combinado? Eu me perdoo é dizer a mim mesmo, eu reconheço, eu aceito, eu libero e eu me permito ser feliz e evoluir. Bora repetir de novo para ficar aí, ó, cravado na sua mente e no seu coração. Vamos renovar essa mente, vamos vibrar com essa frase, deixar essa verdade entrar no nosso coração? Então repete comigo aí, ó. Repete comigo. Eu me perdoar é dizer a mim mesmo, eu reconheço, eu aceito, eu libero e eu me permito ser feliz e evoluir. Bora que o futuro nos espera, nos aguarda e é um futuro de paz, de alegria no Senhor, sem peso, sem fardo. O fardo, a palavra diz que o fardo do Senhor é leve, é suave, o jugo é suave. Amém? Bora viver as verdades da palavra do Senhor? Beijos, até o próximo vídeo. E eu quero testemunhos aqui, ó. Compartilha comigo que você deixou o fardo para trás. Comenta aqui. Eu quero saber, me deixa saber, por favor. Eu amo quando vocês comentam nos vídeos. Por favor, comente. Eu quero interagir com vocês. Mesmo que sejam poucos que estão aqui por enquanto, mas eu creio que essa comunidade vai expandir. Mas quem está aqui, quem me ouviu, quem acessou esse vídeo, quem assistiu até o final, comenta aqui. Libera, me diga aí que você liberou o fardo, que esse peso saiu de cima de você. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!